Oi, gente! Então, o nosso vídeo hoje é sobre área e perímetro nas figuras geométricas. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de algumas figuras. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. E então, por último, o perímetro, a soma das medidas de uma figura. No quadrado, que é uma figura fechada e plana formada por quatro lados congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, para obtermos a área, fazemos lado elevado ao quadrado, e para obtermos o perímetro, somamos todos os lados. O triângulo, que é uma figura fechada e plana formada por três lados, para obtermos a área, fazemos base vezes altura e depois dividimos por 2. E para obtermos o perímetro, fazemos a soma de todos os lados. E no caso do retângulo, que é uma figura fechada e plana formada por quatro lados congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, para obtermos a área, fazemos base vezes altura. E para obtermos o perímetro, multiplicamos o 2 pela base e pela altura. O círculo é bastante bom a gente lembrar que o π é um valor constante de 3,14. Quando a gente calcula o número de π, sempre dá 3,14 e uma continuidade de números. E é muito bom também a gente reparar no R, que é o raio, que é a distância entre o centro e a extremidade. E para calcularmos a área do círculo, fazemos π vezes o raio elevado ao quadrado. E depois, para calcularmos o perímetro, fazemos 2 vezes π. Para calcularmos a área do trapézio, somamos a base maior com a base menor, multiplicamos pela altura e dividimos por 2. E para ter o perímetro, somamos todos os lados. Para calcularmos a área do losango, multiplicamos a diagonal maior com a diagonal menor e dividimos por 2. E para calcular o perímetro, fazemos 4 vezes os lados. Agora vamos fazer alguns exercícios. Aqui nós temos um paralelogramo, na qual a base é 4,5 e a altura é 2,5. Somamos todos os lados, que dá 14. No exercício 2, nós temos a base de um triângulo 5, um lado com 2 centímetros e o outro com 4 centímetros. Somando tudo, vamos resultar em 11, então esse é o nosso perímetro. Aqui nós temos os exercícios C e D. O exercício C tem uma figura que mede 3, 4, 2 e 5, então somando tudo isso dá 18, que é o nosso perímetro da nossa figura C. E no exercício D, nós temos uma figura que um lado mede 4, que no caso as bases medem 4, e a altura, que mede 2 centímetros. E juntando tudo isso, nós temos 12. Agora aqui nós temos os exercícios E e F. O exercício E é um triângulo que mede 5, 4 e 3 centímetros. Então, juntando tudo isso, somando, vai dar 12. 12 é o nosso perímetro da nossa figura E. E no exercício F, nós temos também um triângulo, na qual dois lados medem 3 e a sua base, entre aspas, mede 2, que vai dar 8, que é o nosso perímetro aqui. Agora aqui no exercício 2, nós temos o exercício A, que tem um losango. Como já foi dito antes, a gente resolve fazendo diagonal maior vezes diagonal menor e dividindo por 2. No caso, 8 vezes 5, que é 40, e dividimos por 2, que é 20. Agora, no exercício 2, nós temos um quadrado, na qual medem 7, e como já foi dito antes, é só a gente fazer lado vezes lado, ou seja, 7 vezes 7, que é 49. E esse é o resultado da área do nosso quadrado. Agora, no exercício C, como já foi dito antes, a gente resolve fazendo base vezes altura. Então, a base 3 e a base 6, então 3 vezes 6, que é igual a 18. Então, 18 é a área do nosso retângulo no exercício C.
Agora, aqui no exercício D, nós temos um paralelogramo que se mede da mesma forma que o retângulo, base vezes altura. Nesse caso, 3 vezes 4, que é igual a 12. Agora, no exercício E, nós temos um triângulo que se mede a área fazendo base vezes altura e depois dividindo por 2. Nesse caso, 5 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 7,5. Agora aqui temos um trapézio, fazemos 5 mais 4 vezes 3, dividimos por 2, que é 9. Yeah.